Os 4 exames médicos obrigatórios, depois dos 70 anos. Você tem mais de 70 anos? E sabe se seus órgãos ainda estão funcionando bem ou apenas calados? Porque aqui vai uma verdade dura. O corpo humano não grita, ele sussurra. Ele fala por sinais discretos. E se você não escuta, a doença vem como um ladrão na noite. Rápida, silenciosa e muitas vezes irreversível. Eu vi isso tantas vezes ao longo da vida que perdi as contas. Como aquele senhor tranquilo que entrou no meu consultório apenas para olhar uma dorzinha leve no pescoço. Conversamos, rimos e ele disse com toda a convicção: "Eu sou saudável, doutor. Nunca precisei de hospital." Fizemos um ultrassom simples. 30 minutos depois, descobrimos que ele estava prestes a sofrer um AVC. A artéria estava quase entupida. Um passo a mais e ele teria caído ali mesmo, na sala de espera. Sabe o que me assusta? É que este tipo de história é mais comum do que você imagina. E talvez enquanto assiste a este vídeo, o seu corpo esteja exatamente assim, carregando um risco oculto. Uma doença silenciosa que ainda não mostrou a cara, mas que está crescendo por dentro. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo de nascer, tempo de morrer, e há tempo de cuidar com sabedoria. Quem ignora os sinais do corpo envelhecido está fechando os olhos para a realidade. E a realidade é clara. Depois dos 70 anos, existem exames que não são opcionais. São verdadeiras armas de proteção. Escudos que podem salvar vidas, evitar sofrimentos, hospitalizações longas e até mortes precoces. Este vídeo não é sobre medo, é sobre preparo. É sobre você continuar com autonomia, lucidez e energia para viver a velhice como merece, com dignidade e saúde. E se você tem mais de 70 anos ou cuida de alguém dessa idade, eu quero que fique até o fim deste vídeo. Porque vou revelar os 4 exames obrigatórios que ninguém deveria adiar. E mais importante ainda, vou te mostrar o que fazer para proteger seu corpo depois que o tempo já passou, dos 60, dos 70 ou até dos 80. Mas antes, escreve aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. E digita nos comentários uma frase que todos nós precisamos lembrar todos os dias. Minha saúde é prioridade. O perigo de não enxergar o invisível. A maioria das pessoas acredita que está tudo bem quando não sente nada. Mas o corpo de quem passou dos 70 não segue mais essas regras. O que é invisível, muitas vezes, é o que está mais perto de causar um colapso. O envelhecimento não acontece apenas por fora. Por dentro, os órgãos se desgastam, as defesas enfraquecem e as doenças não fazem alarde. Quando os sinais finalmente aparecem, já é tarde. A dor não é mais um aviso, é uma consequência. O problema é que muita gente só procura ajuda depois que algo dá errado, depois da queda, depois do infarto, depois da internação. E então vem a pergunta: como isso aconteceu tão de repente? Mas nada é de repente. O corpo avisa, só que nem sempre com dor. Ele avisa com pressão oscilando, com fadiga que não passa, com exames ignorados. E esses avisos, quando desprezados, viram tragédia anunciada. Cuidar da saúde depois dos 70 é como manter um jardim em tempos de seca. Se você espera a planta murchar, já perdeu metade da vida dela. O segredo é regar antes, examinar antes, corrigir antes. Muitos idosos ainda vivem presos à ideia de que só se faz exame quando está doente. Isso é um erro. Porque os maiores perigos são justamente aqueles que não doem. E é aí que entram os exames obrigatórios. Eles revelam o que os olhos não veem. Mostram o que está por trás da aparência tranquila. Evitam o susto. Antecipam o cuidado. Tem gente que passa anos com uma bomba relógio dentro do corpo, achando que está tudo bem. Mas quando estoura, não há mais o que fazer. E tudo isso poderia ser evitado com atitudes simples, silenciosas e poderosas. Exames certos, no tempo certo, com o olhar de quem não espera adoecer para agir. É sobre isso que vamos falar a partir de agora.
porque existem exames que funcionam como lanternas acesas em um túnel escuro. E se você não souber onde está pisando, pode acabar tropeçando no pior lugar. Exame 1. O escudo contra o AVC. Entre todos os riscos que aumentam com a idade, um dos mais traiçoeiros é o acidente vascular cerebral. Silencioso, repentino e devastador, ele rouba em segundos o que levou décadas para ser construído: a fala, o movimento, a memória, a autonomia. E o mais assustador é que grande parte dos AVCs poderia ser evitada com um simples exame chamado ultrassom de carótidas. Esse exame mostra como estão as artérias do pescoço, por onde passa o sangue que alimenta o cérebro. Quando essas artérias acumulam placas de gordura, o fluxo começa a ser comprometido. E basta uma dessas placas se soltar para que o cérebro fique sem oxigênio. O resultado pode ser uma paralisia, uma perda de consciência ou algo ainda pior. Lembro de um paciente que chegou ao consultório se queixando apenas de tontura ao levantar. Não havia pressão alta, nem dor, nem histórico preocupante. Mas havia um detalhe: ele nunca tinha feito esse exame. Quando fizemos, veio o alerta. A carótida estava quase obstruída. Se ele tivesse esperado mais algumas semanas, talvez não tivesse saído andando dali. Foi encaminhado com urgência, passou pelo tratamento e hoje agradece por ter descoberto a tempo. É disso que estamos falando. Descobrir a tempo. O ultrassom de carótidas é rápido, indolor e pode evitar uma tragédia. Um exame desses não é luxo, é proteção, é escudo. O acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte no mundo e uma das principais responsáveis por internações prolongadas em idosos. Depois de um AVC, muitas vezes o corpo não volta a ser o mesmo. A fala fica presa, a memória falha, o corpo não responde. Quem vê por fora não imagina o esforço que se torna pentear o cabelo, segurar um copo, apertar a mão de um neto. E o que mais dói não é a limitação física, é a dependência. É o peso da alma sentindo que não pode mais caminhar sozinho. Por isso, o exame de carótidas não pode esperar. Ele é a chance de enxergar o inimigo antes que ele ataque e tomar a decisão certa enquanto ainda dá tempo. Exame 2. A proteção dos ossos contra a morte invisível. Pouca gente percebe, mas os ossos envelhecem em silêncio. Não doem, não inflamam, apenas perdem força. E quando enfraquecem demais, não avisam, eles simplesmente quebram. E quando um idoso quebra um osso, especialmente o fêmur, a vida muda de rumo. A densitometria óssea é o exame que mede a densidade dos ossos e revela o risco de osteoporose. É esse exame que mostra se o esqueleto está sólido como uma rocha ou se está poroso como uma madeira apodrecida. A diferença entre andar com firmeza ou cair e nunca mais se levantar pode estar ali, nos resultados que muita gente só vê depois do primeiro tombo. Vi isso com uma paciente que cuidava da casa, subia escadas, carregava sacolas, forte por fora, mas frágil por dentro. Bastou uma escorregada no banheiro. A fratura no quadril levou a cirurgias, meses de cama e uma dependência que ela jamais imaginava. Nunca tinha feito uma densitometria, nunca desconfiou. Depois daquele dia, ela nunca mais caminhou sem ajuda. O que muita gente não sabe é que após os 70, a perda de massa óssea se acelera. As mulheres, especialmente após a menopausa, perdem cálcio com mais intensidade. Mas os homens também não estão imunes. Ossos fracos não escolhem gênero. Eles apenas colapsam. E quando isso acontece, o corpo não quebra só por fora. Quebra por dentro também. O idoso que cai perde mobilidade, perde independência, perde confiança. Começa a evitar andar, a temer sair de casa, a recusar convites. O isolamento chega devagar, vestido de prudência, mas carregado de solidão. Prevenir a osteoporose não é vaidade, é sobrevivência. A densitometria óssea é rápida, segura e capaz de antecipar um problema que, quando aparece, já vem trazendo dor, internação,
e, em muitos casos, um desfecho irreversível. Porque não é a queda que mata, é o que vem depois dela. Por isso, cuidar dos ossos é também cuidar da liberdade de ir e vir. E nenhuma idade é cedo demais para proteger aquilo que sustenta o corpo inteiro. Os rins pedem socorro. Nem sempre o que está comprometido aparece nos olhos, mas o corpo sente. Quando os rins começam a falhar, os sinais são discretos. Um inchaço nos pés, uma fraqueza incomum, a urina mudando de cor, a pressão desregulada. Muitos ignoram. Atribuem à idade, ao calor, ao cansaço. Mas por trás desses sintomas, pode estar o início de uma falência renal. 2 exames simples mostram a situação: a creatinina e a taxa de filtração glomerular. São eles que revelam se os rins estão conseguindo limpar o sangue como deveriam ou se já estão sobrecarregados demais para funcionar como deveriam. Lembro de um senhor que chegou ao consultório se queixando de enjoo e perda de apetite. A pressão estava alta, os olhos fundos. O exame confirmou: os rins estavam falhando. Nunca tinha feito acompanhamento. Nunca prestou atenção aos sinais. Foi internado e, dali em diante, passou a depender de hemodiálise, 3 vezes por semana. A vida se transformou. O que muita gente não entende é que o rim não avisa com dor. Ele vai parando devagar. Quando o inchaço aparece, quando o cansaço já não some mais, quando o apetite vai embora, o problema já avançou. E o que poderia ter sido evitado com ajustes simples na alimentação e atenção periódica vira rotina de hospital, restrição, sofrimento. E é justamente por isso que cuidar da alimentação aos 70 anos não é capricho, é tratamento. Certos alimentos inflamam os rins, outros protegem. Algumas combinações destroem aos poucos, outras regeneram. Foi por isso que criamos o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Um material feito para quem quer proteger seus órgãos com aquilo que coloca no prato. Nele, você vai encontrar as receitas e combinações mais eficazes para cuidar do seu corpo de dentro para fora. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um passo simples que pode evitar anos de dor. Os rins são como filtros. Se entopem, o veneno se espalha. E quando isso acontece, não há retorno fácil. Por isso, descobrir cedo é a chave. E mudar agora pode significar viver muito mais e muito melhor. O coração calado que pode explodir. O coração é forte, resistente, mas também é discreto. Não avisa quando está sobrecarregado. Não grita quando o sangue começa a fluir com dificuldade. E, muitas vezes, o primeiro sintoma de um problema cardíaco é o último. Uma parada, um desmaio, um infarto silencioso. É por isso que o eletrocardiograma e o perfil lipídico são tão importantes. Juntos, eles mostram se há arritmias, obstruções nas artérias, excesso de colesterol, alterações nos batimentos que podem indicar risco iminente. São exames simples, rápidos, que podem revelar aquilo que ninguém percebe a olho nu. Há pouco tempo, atendi um homem de 74 anos que dizia estar apenas cansado. Sentia um aperto no peito de vez em quando, mas achava que era ansiedade. Trabalhava, caminhava, levava a vida normalmente. Fizemos um eletro. A frequência cardíaca estava alterada. O sangue estava espesso, o colesterol nas alturas. Em menos de 2 dias, ele entrou em cirurgia. O coração estava à beira do colapso. Essa é a realidade de muitos. Acham que falta força porque estão envelhecendo, quando na verdade é o coração pedindo socorro. O que falta não é idade, é oxigênio. O sangue circula pelo corpo como uma estrada invisível. Quando essa estrada está bloqueada, o coração tenta compensar. Bate mais forte, mais rápido, mas ele tem limites. E quando esses limites são ultrapassados, o corpo apaga. O problema é que a maioria dos infartos em idosos acontece sem dor no peito, sem sinais clássicos. Acontece no silêncio. E quando os olhos se abrem, já é no chão, na ambulância, no hospital. Quem faz esses exames com regularidade não está apenas monitorando números.
Está protegendo sua capacidade de viver com independência, de acordar com energia, de caminhar com os netos. Está escolhendo continuar vivendo com clareza, com autonomia, com dignidade. O coração não pede licença quando para. Por isso, não se espera o susto. Se antecipa, se examina, se cuida. Porque envelhecer com sabedoria é escutar o corpo antes que ele silencie de vez. O erro fatal: deixar para depois. A maioria das pessoas que chega tarde demais ao hospital tem algo em comum. Elas adiaram. Sempre havia uma desculpa. Falta de tempo, de dinheiro, de sintomas. E quando finalmente decidem agir, o corpo já não responde como antes. O problema não é o que a idade faz com o corpo, é o que o descuido permite. O tempo passa para todos, mas o modo como escolhemos atravessá-lo muda tudo. E quem deixa para amanhã aquilo que pode prevenir hoje, muitas vezes não tem a chance de corrigir depois. É como um fogo pequeno que começa na cozinha e poderia ser apagado com um copo de água, mas que cresce, se espalha, e quando alguém tenta agir, já não há mais nada a salvar. Recebo com frequência famílias inteiras devastadas por algo que poderia ter sido evitado com um simples exame, uma decisão, um cuidado. E o que fica não é só o lamento, é a culpa. A sensação de que dava para ter feito diferente. E dava mesmo. Cuidar da saúde não é luxo, não é vaidade. É responsabilidade com quem se ama. É respeito por quem depende de você. É compromisso com a própria vida. Quem se cuida não vive menos por medo, vive mais por sabedoria. A palavra diz, no livro de Provérbios, que o prudente vê o perigo e se esconde, mas os insensatos seguem em frente e sofrem as consequências. E quem tem mais de 70 precisa ser prudente, não por fraqueza, mas por experiência, porque já viveu demais para ignorar os sinais. Não espere o corpo falhar para entender o valor da prevenção, porque o verdadeiro erro não é envelhecer, é cruzar a velhice de olhos fechados. Talvez você esteja saudável, talvez se sinta forte, mas o que sustenta a saúde na velhice não é o sentimento, é o acompanhamento. É o hábito de olhar para dentro antes que o corpo se cale por fora. Não espere o aviso chegar tarde demais. A sabedoria não está em viver muito. Está em viver bem enquanto ainda dá tempo. Como disse Sêneca, o tempo que temos não é curto, é mal aproveitado. E cuidar da saúde é um dos melhores aproveitamentos que alguém pode fazer do tempo que lhe resta. E se você quer dar o próximo passo com consciência, com alimentação ajustada, com escolhas que nutrem seus órgãos e fortalecem sua imunidade, então conheça o Guia de Receitas para não ficar doente. Ele está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um guia direto, prático, com receitas pensadas para quem quer longevidade com qualidade. Você merece viver bem. E quem te ama também merece te ver bem. Faça a sua parte. Previna, cuide, honre sua vida com sabedoria. Agora me diga nos comentários, qual desses exames você já fez? E qual está na hora de agendar? Eu quero saber da sua história.